Fala galera, tudo bem? Você tem um CDB do Banco Master e não faz ideia do que ele faz? Nesse vídeo a gente vai discutir os últimos resultados que o Banco Master divulgou no ano de 2023 e vamos ver como é que está a saúde financeira desse banco. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Irmãos Investidores. Então galera, eu vou passar aqui para a tela do computador e a gente vai ver os últimos resultados de 2023 que o banco divulgou há poucos dias atrás. A gente vai discutir alguns temas importantes do que o banco fez ao longo do ano passado. Passando aqui para o nosso computador, a gente vai no site do Banco Master, RI, Informações Financeiras, e aqui a gente vai abrir essa parte aqui, ó, balanços. Vamos ver aqui, ó, o Balanço Consolidado 2023. E aqui, pessoal, eu já abri esse documento, eu salvei, eu vou abrir aqui no meu PDF, que eu anotei alguns pontos importantes para a gente ter em mente. Então vamos lá, galera. Primeira coisa que eu achei legal, ele aqui comenta um pouco da trajetória do que ele fez em 2023 e alguns pontos importantes. O Banco Master ele passou a figurar aí numa classificação do Banco Central como S3. Então ele era um nível atrás, embaixo, e ele superou esse nível. Isso aqui tem a ver com a escala do banco. Então aqui é um fundamento positivo de crescimento para o banco no ano passado. Outra coisa, galera, aqui o banco ele fez duas aquisições ao longo do último ano, que é o que? Esse Will Bank, que é um banco de varejo ali, e esse banco Voiter, que também é outro banco aí que ele adquiriu essa carteira. Então foram duas aquisições relevantes e é importante ter isso em mente na hora que a gente avalia os números do ano passado. Beleza, aqui galera, acho que importante destacar também é que o Banco Master ele atua aqui em várias linhas de negócio e principalmente aqui no consignado, né, empréstimos para as empresas, que é o corporate, e o financiamento imobiliário. Outra coisa que é legal que a gente destaca nesse descritivo do ano de 2023, ele também tem algumas participações em outras empresas, por exemplo, essa Covier Par, né, que é uma holding, que ela atua aqui no âmbito de seguros, previdência e capitalização. Isso aqui também contribui com o resultado para o banco via equivalência patrimonial, ou seja, o lucro dessa empresa que ele tem, ela vem para o banco, né, para o balanço consolidado, em proporção que esse banco tem naquela controlada. Então lucrou 100 milhões, o Banco Master tem 50% daquela empresa, ele recebe de equivalência 50 milhões. Beleza, e aqui pessoal, é legal de também a gente olhar nesse texto, que aqui na área de varejo, eles seguem expandindo a carteira de crédito consignado, etc. Eles também têm aqui um cartão de benefícios, né, dessa linha de consignado, que é o chamado aqui esse Cred Sexta. E aqui é uma operação já grande, né, tá operando aí, tendo presença em 23 estados e 135 municípios. Então a gente vai passando. O que mais que a gente olha aqui, ó? Isso aqui eu acho que é legal também. O Banco Master, ele também tem serviços financeiros, né? Que é serviço aqui de administração fiduciária, corretagem, distribuição, estruturação de ativos, etc. E aí, em 2024, que é esse ano aqui corrente já, o banco está integrando algumas atividades aí da distribuidora, né? Que é essa DTVM, que é uma corretora, e também das assets, né? Que ele tem, que é esses management assets, que é essa gestão de ativos. Então, isso aqui tende a fomentar, tende a aumentar o volume, né, a receita de serviço do banco. Eu vou te mostrar depois, ela é baixa hoje, mas é importante saber que ela está aumentando esse nível de receita de serviços financeiros, que nada mais é do que um dos cores de um banco, né? Um banco é uma empresa de serviço de investimentos. Aqui, pessoal, a gente desce mais um pouquinho, falando agora um pouco do resultado. O que aconteceu? Do ano passado, 2023, o Banco Master lucrou aqui, ó, 532 milhões, mais do que o dobro de 2022. Então, um aumento de lucro muito, muito interessante. Isso é um dos sinais que a gente consegue ver que o banco está num caminho bom, mas depois eu vou fazer alguns ajustes sobre esse lucro para a gente realmente ver se esse lucro ajustado cresceu. O que mais a gente olha? A gente olha que o patrimônio líquido, né, que é o capital que tem ali dentro do banco, ele cresceu também muito expressivamente, né? Estamos falando de 2,4 bilhões, fechou no ano passado, 1,6 milhões em 2022, um crescimento muito importante. Quanto maior esse patrimônio líquido, mais o banco está suportado por dinheiro dentro daquele balanço, né? Então tem uma carteira de crédito grande, quanto maior o PL, mais esse PL do acionista, dos donos, pode suportar qualquer problema na carteira de crédito de um banco. Beleza. Então
Então a gente vai descendo mais um pouquinho, isso aqui é muito importante, meus amigos e minhas amigas investidoras. Em maio de 2023, o Banco Central, ele aprovou, né, o aporte de 400 milhões de reais que foram realizados em 22 no Banco Master, ele aprovou no ano passado, em maio. E aí, em 23, o Master ainda aportou aqui na casa de... já aprovou, né, 500 milhões de aportes adicionais ao Banco Master. O que acontece? Com esses aportes que os donos fazem no Banco Master, ele vai sendo cada vez mais robusto, né? Quanto mais dinheiro tem lá, mais vai suportar o crescimento do banco, mais vai suportar, às vezes, alguma dificuldade da carteira. Então é muito importante essa catalogação, esse índice de patrimônio, esse índice de dinheiro colocado no banco, quanto maior, melhor, no sentido da gente investir no CDB desse banco. E aqui acho legal também, ó, ele fala assim, ó, os acionistas pretendem para os próximos anos 2024, 2025, os próximos 2 anos, ainda aportar mais de 900 milhões de reais nesse banco. Ou seja, é para suportar esse crescimento, para cumprir aqui o plano estratégico do Master de evolução desses números, de evolução do banco, e eles querem essa meta chegar nesse patrimônio líquido, eu falei, na casa dos 5 bilhões de reais. Lembrando, ele fechou 23, algo na casa de, a gente sobe mais um pouquinho, 2,4 bilhões, ou seja, ele quer mais do que dobrar esse patrimônio líquido nos próximos 2 anos. Isso é muito importante a gente ter em mente como investidor no CDB. Por quê? Porque a gente entende que o banco existe um alinhamento entre os acionistas e está colocando dinheiro nesse banco para suportar o crescimento, qualquer estresse que tenha a ter. Isso dá conforto para a gente na hora de ter uma posição do Banco Master ou manter algum CDB que a gente já tem investido nesse banco. Beleza, galera, o que mais a gente olha aqui, ó? Isso aqui é interessante também. Da parte de governança, o Master aqui instituiu em agosto de 23, finalzinho do ano passado, um conselho consultivo estratégico. Isso aqui é muito importante, as grandes companhias todas têm um conselho de administração, onde tem ali os conselheiros que ajudam no todo o planejamento estratégico da companhia. Quanto maior, quanto mais independente, quanto mais diversificada essa base de expertise dos conselheiros, melhor tende a ser a tomada de decisão estratégica para o banco. Então, só o fato de constituir esse conselho estratégico dentro aqui da organização também é um ponto positivo no aspecto de governança e de entender que o banco está melhorando cada vez mais suas decisões estratégicas. Tá, agora pessoal, passando aqui para alguns gráficos para a gente ver aqui um pouco dos números do que o banco vem reportando, o que a gente olha? Os ativos de crédito do banco, o tamanho da carteira do banco, ela também vem crescendo muito forte. A gente olha aqui em dezembro de 2021 era 6,2 bilhões, passou a 13 bilhões e agora passa aqui os 24 bilhões de ativos de crédito. Isso aqui é um crescimento muito relevante e também nos dá algum conforto no sentido de entender que esse banco está crescendo, né? Melhor investir num banco que está crescendo do que um banco que está caindo de resultado, caindo carteira. Isso não é positivo. No nosso caso aqui, o Banco Master apresenta um crescimento relevante dos seus ativos de crédito. Patrimônio líquido. Um pouco da história que eu comentei, né? O patrimônio aqui, ó, só para a gente ter uma ideia, era de 650 milhões em dezembro de 21, era muito baixo vis-à-vis uma carteira de crédito grande, né? Então, olha, ele tinha uma carteira de 6 bi e um patrimônio pequenininho. Agora ele tem uma carteira de 24 bi e um patrimônio de 2,4 bilhões muito maior do que esses anos aqui passados. Aqui, ó, a receita de intermediação é a receita do banco, né? O banco é o intermediador entre as empresas e seus clientes. Então aqui é o principal fonte de receita, essa receita de intermediação. A gente também olha uma evolução muito interessante do banco, né? Ele tinha aqui uma receita de 1,5 bi em dezembro de 21 no ano inteiro. Ele passou aqui a reportar 5,4 bilhões no último ano, um crescimento muito robusto, também nos dando algum bom sinal de crédito na hora de ter aqui algum ativo do Banco Master. Aqui, pessoal, muito importante, o índice de Basileia, o que é? Ele é esse nível de patrimônio líquido, quanto que os acionistas têm no banco versus o risco da carteira, né? Então, quanto mais PL, quanto mais dinheiro o banco tiver em relação à sua carteira, maior esse índice, é um índice aqui em percentual. Então, quanto maior esse índice, melhor. Então, a gente observa que também o Banco Master vem aumentando esse patamar. Em dezembro de 22 era 12,3%. Dezembro de 23 fechou aqui um pouquinho abaixo, mas nos próximos meses
já foi aprovado, que deve ser aprovado, esse novo aporte que eles já colocaram. O Banco Central vai lá, ele aprova esse aporte, ele verifica tudo certinho, e aprovando esse aporte adicional, esse índice de Basileia corrigido já seria de 13,12%, acima do 12,13%. Só para a gente ter uma ideia, o nível mínimo que o regulador, que o Banco Central exige para o Banco Master é de 10,5%, ou seja, tem uma gordurinha importante acima desse mínimo. Aí, pessoal, acho que isso aqui é legal também ressaltar, o banco ele tem bastante, dentro da sua carteira de crédito, ele tem algo na casa de 7 bilhões em precatórios. O que é precatório? É um título de dívida que ele tem com o governo deve ao Banco Master, só que esse título de dívida, né, que é um precatório, ele tem um prazo muito longo para o banco receber, vai de 5 a 15 anos, às vezes nem recebe. Então o que ele fala? Ele fala aqui que o Banco Master ele não tem perspectiva de crescimento nessa linha de ativos, isso aqui é muito importante. O que a gente observava no passado é que a linha de precatórios ela vinha muito grande, até aumentando. Quando ele aqui nos fala ou mostra no mercado que ele não quer crescer muito mais isso é muito positivo no sentido de que o banco vai cada vez mais focar em ativos de crédito, não só nessas linhas de precatórios, onde a incerteza do recebimento desse dinheiro ela é muito difícil. E agora a gente vai passar para alguns números que eu montei aqui para a gente ter um pouquinho do histórico e como ele performou nesse ano de 2023. Vamos passar aqui.